Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade aqui à nossa videoaula. Esse aqui é o capítulo pré-lançamentos, então é importantíssimo, porque nos lançamentos a gente começa a ter uma atividade muito mais prática e com certeza a gente vai ter mais do que uma atividade durante a semana, tá bom? Então vamos lá ver o que nós temos no capítulo 5, que a gente vai tratar da escrituração. Então, gente, começando aqui pelo conceito, né? O que é escrituração? Escrituração, o conceito é uma técnica contábil que consiste em registrar em diversos livros tudo o que acontece na empresa e que modifica ou que venha a modificar o patrimônio. Então, a gente lembra que no capítulo 4 nós vimos os atos e fatos administrativos. Os fatos modificando, né, ou não o patrimônio, e os atos, se eles fossem relevantes, eles poderiam no futuro modificar a situação patrimonial. Então, esse nome aí, escriturar. Escriturar é escrever. Então, é fazer registro comercial, ok? Então, o que é escriturar? Escrever. Nós temos dois principais livros que a gente usa para escrituração, onde eu escrevo, onde eu registro os fatos. O Razão e o Livro Diário. Né? Então, são livros principais, e a gente vai ver depois se são livros obrigatórios, e além deles eu tenho vários livros que a gente chama de livros auxiliares. Tá? Então o exemplo mais simples aqui, o Caixa é um livro auxiliar. Por quê? Porque em determinado momento de todas as contas da empresa eu vou colocar um controle específico no dinheiro. Então, dentre as contas, eu faço um controle específico do caixa, tá? Entradas e saída. Então, por exemplo, se nós tivermos um controle financeiro nosso, que todo mundo deveria ter, então você faz a anotação, comprei um sapato, fui na padaria, fui no mercado, isso nós estamos escriturando a nossa caderneta, que é o nosso caixa, né? Eu tenho uma receita e lanço as despesas, e no final eu tenho sobra ou eu tenho falta, não tem jeito, tá? E o contas correntes. Contas correntes é um nome genérico que eu posso usar para vários itens do patrimônio. Então, no caso aqui, como exemplo, contas a receber, contas a pagar, duplicatas, a receber ou a pagar. Pessoal, se minha foto estiver cobrindo aí alguma escrita, não se preocupem, porque eu estou dizendo para vocês tudo que está aqui, está no slide, então ninguém vai perder nada, tá? Um exemplo de conta corrente. Eu, por exemplo, trabalho no hospital, e lá dentro do plano de contas, que é imenso, nós temos um conta corrente que é só para médicos, pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então esse é um exemplo de conta corrente. O livro diário é um livro obrigatório. Por que é diário? Porque ele registra tudo diariamente, em ordem cronológica. Então ele vai lá, então, se eu abrir a empresa no dia 2 de janeiro, então eu vou ter o capital. Se na sequência eu comprei móveis, eu vou registrar móveis. Se eu paguei uma conta de água, vou registrar água. Então não importa o que aconteça, o diário vai registrar tudo. Então o diário, para mim, é um dos livros mais importantes da empresa. Voltando à questão do hospital, eu trabalho no hospital e lá eu tenho um livro diário de 1958. Eu também não era nascido, tá? Vocês, eu também não. Mas lá é interessante que lá está a história do nascimento do hospital. A pedra fundamental, quem foi a primeira doação. Então o livro diário ele faz parte da história de uma empresa, né? Por isso que a gente fala muito que a contabilidade é um sistema de informação. Ele recolhe todas as informações e filtra o que você quer. Bom, o livro diário tem formalidades externas e internas. As formalidades externas estão aqui como extrínsecas, né? Então como é que tem que ser o livro diário, né? Na forma, ele tem que ser encadernado. Isso é regra, tá? Ele tem que ter um termo de abertura. Por exemplo, este livro diário pertence à empresa X e contém 500 folhas numeradas. A gente vai ver isso, né, na prática lá no nosso livro. Ele tem termo de encerramento, né? Ele tem que ser registrado, então tem o carimbo. Ele pode ser registrado na junta comercial ou no cartório civil, que, por exemplo, é o caso do meu trabalho, que é uma associação, né? E folhas numeradas. Ele tem as formalidades internas ou as intrínsecas. Ele tem que ser escriturado em moeda nacional, no nosso caso real. Ele tem que ser escriturado sem rasuras, sem borrões, em ordem cronológica, já falamos. Então, assim, na verdade, essa questão dos sem rasuras e sem borrões, pessoal,
É porque, como eu disse, no hospital nós temos um livro de 1958, então era feito à mão, era um papel tipo um papel vegetal, e aí alguém tinha que ter uma escrita muito bonita, e se errasse o lançamento, né, o registro, ele seria invalidado, então você não podia ter rasura. Só que hoje nós temos, pessoal, o sistema informatizado. Então no sistema informatizado isso não acontece mais, eu não rasuro o lançamento, eu não tenho um borrão no lançamento. Né? Se eu errei no lançamento, eu vou lá, deleto e acabou a história. Corrijo ali mesmo, tá bom? Então, ainda a gente tem essa questão, mas isso praticamente não existe. O diário também é o primeiro livro a ser escriturado. Então, na hora que eu faço um registro de uma compra, de uma venda, de um recebimento, de um pagamento, é no diário. E a gente vai ver que do diário, esses registros vão para tantos outros livros. Vou dar um exemplo também do hospital, assim. Exemplo do almoxarifado. No almoxarifado eles recebem as medicações. Por exemplo, o cara recebe uma dipirona, tá? Então o almoxarife, na hora que ele entra com a dipirona, ele já faz escrituração. Então na hora que ele coloca lá, digita lá dipirona, ele registra o lançamento contábil, ele registra o contas a pagar, porque eu fico com um fornecedor duplicatas a pagar, e ele registra a movimentação do estoque. Então, interessante, é um mundo informatizado. Aquilo que antes alguém fazia lá na porta, o almoxarife só cuidava do remédio, a contabilidade só de contabilizar o lançamento, e a tesouraria só do contas a pagar, isso hoje é feito num único movimento por uma pessoa lá na porta, tá? Bom, além disso, o diário ele tem uso previsto por várias legislações. Legislação comercial, legislação tributária, legislação societária, imposto de renda e etc. Tá? Então, como eu disse, um dos livros mais importantes da contabilidade. Aqui nós temos um modelo do livro diário. Por que eu fiz? Vocês vejam aí que nós temos aqui dois modelos, tá? Eu tenho um modelo que está no livro de vocês, na página 81 e 90. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá no livro. A gente vai chegar lá depois. E lá é o seguinte, cada coluna dessa aqui, pessoal, tem um porquê, né? Então, por exemplo, rapidamente, essa coluna primeira aqui, à sua esquerda, eu tenho aqui que seria o código das contas. Aqui eu tenho uma parte para colocar em que parte do livro razão esse lançamento vai estar registrado. Aqui eu tenho uma coluna para colocar a letra A, que vai dizer que a conta está sendo creditada. Esse espaço do meio aqui é onde que eu coloco o histórico. E essas três colunas são para valores. E a gente vai ver depois que, dependendo do lançamento, eu posso usar o valor só na primeira coluna. Dependendo do lançamento, eu tenho que usar valores aqui e aqui. E ainda, conforme o lançamento, eu posso usar essa coluna também para a questão dos valores, tá bom? Mas isso é uma coisa que a gente vai ver na prática dos lançamentos. Existe o modelo de livro diário vendido nas papelarias, é um livro fininho, que a gente até usava no curso, eu não usei já quando eu dei, porque o que eu estou dizendo? Nós já estamos num mundo informatizado. Mas se você quiser, eu quero comprar o meu diário, fique à vontade, a grana é sua, então gaste como quiser, tá? Precisa do diário obrigado? Não, eu não vou exigir o livro diário. Mas eu quero usar, use, compre. Mas de novo, eu não vou exigir o livro diário, tá? E aí embaixo eu justamente coloco isso, imaginando uma folha de caderno. Então aqui na folha de caderno você tem o seu vão central e tem as margens, né? Esquerda e direita. Então, obviamente, não vamos usar a margem, mas aqui, tudo isso que está aqui em cima, nas colunas, eu vou poder usar aqui no caderno. A única coisa que eu recomendo é que a gente faça depois aqui uma coluna virtual, né? Um traço aqui para os valores, para ficar tudo certinho. E aí, quando chegar na prática, como eu disse, eu falo para vocês, tá? Então, para mim, isso aqui é o lançamento que a gente pode fazer no caderno. Só coloquei aqui para vocês saberem. Quem quiser comprar o livro, compra. Quem não quiser, segue no caderno. Tanto faz para mim. Pulando do diário, nós temos o livro Razão. O livro Razão também passou obrigatório a partir de 1991. E, ao contrário do diário, olha que interessante, o diário, como eu falei, eu abro a empresa no dia 2 de janeiro,
então eu registro capital, se eu comprei um veículo, eu registro o veículo, se eu paguei água, eu pago água, então fica tudo junto e misturado, em ordem cronológica, porque é diário, ele não importa, né? Então ele vai tudo. E já o Razão não, o Razão é um livro que ele toma conta de cada conta, né? Então eu vou ter o Razão do livro da conta caixa, eu vou ter o Razão da conta veículos. Então, no caixa, o que entrou e saiu de dinheiro. Na conta veículos, o que entrou e saiu de dinheiros. Sei lá, duplicatas a pagar, o que entrou e saiu de duplicatas. Então, bem interessante esse livro. E se o diário é, para mim, um dos principais livros para questões de legislação, o Razão é o livro para nós contabilistas trabalharmos. Porque, em geral, quando você vai fazer trabalho na contabilidade, você vai por contas. Dê uma diferença no caixa. Eu vou pegar o Razão do caixa. O Razão nada mais é do que a conta caixa com as entradas e saídas. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, eu utilizo muito o Razão. Então, o que aconteceu com as receitas no mês de junho? Pego o Razão das receitas. Como é que tá os meus aluguéis aí? Pego o Razão das contas aluguéis. E aí eu já não pego o diário. Por quê? E o Razão, ele nasce a partir do diário. Por isso que o diário é o primeiro livro a ser escriturado e dele partem os saldos para os demais livros. Ok? Bom, e aqui também nós temos o modelo do livro Razão na página 82. Então, assim, gente, às vezes o que eu via no curso? Os alunos se preocupavam mais em encaixar as coisas nas coluninhas do que o débito e o crédito. Então, da mesma forma que o diário, nós temos livro Razão que é vendido na papelaria, né? Quem quiser também pode comprar. E aí eu tenho a mesma coisa, nós temos as utilidades para as colunas. Veja só que eu coloquei aqui, ó, eu tenho aqui a conta caixa com seu código. Esse código está lá no livro, na página 58. E aqui eu tenho assim, os movimentos a débito. Entrou um dinheiro no caixa, tá? Quem que originou esse dinheiro? Uma receita de vendas. Opa, ótimo. Eu tirei dinheiro do caixa, tá? Para pagar uma despesa de água. Então, quem que originou o crédito? Foi o pagamento da conta de água, ok? E aí nós temos que pôr o ano, eu tenho que pôr aqui na coluninha que página do livro diário está esse lançamento. E aí eu também vou abrir mão de usar o livro Razão. Professor, mas eu quero utilizar. Então, fique à vontade, de novo, vai na papelaria, compre o livro Razão e a gente vai usar o livro Razão. Da mesma forma que o diário a gente vai usar o caderno, a gente também vai poder trocar tudo isso aqui pelo famoso razonete, que é o método prático que a gente usa também para controlar. Então, imagina aqui que no razonete colocaria aqui em cima a conta caixa e controlaria as entradas, que são nos débitos, e as saídas. E no final eu teria um saldo, tá? Então, para mim, na prática, eu vou usar o razonete, tá? Mas fique à vontade, quem quiser comprar o livro Razão, sem problema. Continuando aqui, um exemplo de livro de contas correntes, aqui o livro Caixa, que é um livro bem simples, também tem um exemplo do modelo, peguei da página 83. O que é o livro Caixa? Gente, ele controla o seu elemento. Então, eu vou ter a data, então, por exemplo, o dia 10 de junho, é o recibo número 2, sei lá, venda de bombons. E aqui está a minha entrada, tá? Então, o livro Caixa nada mais é do que uma planilha Excel, onde eu tenho a descrição, data, documento, descrição, se entrou, legal, se saiu, vou perder dinheiro do caixa, finalizo com o que aconteceu no dia, se eu tiver saldo anterior eu coloco, senão não, e aí fico com o saldo atual. As lojas, pequenos comércios fazem isso, né? No fechamento do caixa eles têm tipo um borderô. As lojas mais avançadas, por exemplo, se você for no mercado, às vezes a gente faz o fechamento do caixa e já sai naquela fita. Então eles não têm um livro caixa, porque já sai na fita ali, sai o totalizador de quanto entrou, quanto saiu, quanto foi em dinheiro, quanto foi em cartão, cartão de débito, cartão de crédito, e aí a evolução da tecnologia. Tá bom, pessoal? A gente continua aqui na escrituração, porque eu tenho dois métodos de escrituração. Tá? Nós temos um método simples, e esse método simples por quê? Porque ele controla apenas um elemento do patrimônio. No caso, por exemplo, um livro caixa, eu só controlo o dinheiro, a entrada e saída, e isso, para o nosso estudo, nesse momento não nos interessa,
Por isso que a gente vai utilizar a alternativa B, que é o método das partidas dobradas. O que significa isso? Para todo débito eu tenho que ter um crédito e vice-versa. Para todo crédito tem que ter um débito. E a gente vai ver que eu posso ter mais. Eu posso ter para um débito, eu posso ter vários créditos. Ou para um crédito eu posso ter vários débitos. Isso a gente vai estudar, como eu falei nos lançamentos, né? Indo além da escrituração, que são as formas de lançamento. Tá? Então vamos chegar lá, não se preocupe com isso. Tá? Nesse momento. Então aqui é só para a gente realmente definir o método. Então nosso método, nosso curso, método da partida dobrada. Então, meu lado do débito sempre vai ter que bater com o lado do crédito. Ok, pessoal? E, claro, se eu tenho a técnica que é a escrituração, agora por qual meio eu faço a escrituração? E aí, poucas vezes a gente vai usar a palavra escrituração. Eu, por exemplo, no escritório, uso muito o lançamento. Pessoal, vamos fazer o lançamento. Qual o lançamento do dia tal? Quem que fez aquele lançamento? Né? Então, o lançamento ele vai ser o elemento que nos propiciará fazer a anotação nos livros. Por quê? Porque ele tem 5 elementos básicos para que ocorra. O lançamento tem que ter local e data do fato. Ele tem que ter uma conta de débito, pelo menos, ou mais. Ele tem que ter uma conta de crédito, pelo menos, ou mais. E tem que ter o histórico e tem que ter também o valor. Local e data do fato. Estamos na cidade do Guarujá, então vamos colocar Guarujá, 20 de junho de 2020. A conta de débito depende do fato. Esse vai ser o nosso papel, principal papel que nós teremos daqui em diante. Como que eu identifico quem é a conta de débito? Porque veja só a posição. A conta de débito sempre vai vir nessa posição. Vai ser a primeira conta e depois o crédito, tá? A gente vai ver que dependendo da forma de lançamento, ele muda o escopo, né? Eu posso ter mais débitos e mais créditos, mas sempre eu vou começar pelo débito e depois o crédito. Então, por exemplo, para eu saber a conta de débito, eu vou ter que analisar, eu vou ter que conhecer conta patrimonial. A gente vai ver daqui a pouco um quadro auxiliar, que esse vai ser primordial para a gente saber qual conta vai estar em qual posição. Porque, por exemplo, o caixa, gente, o caixa uma hora, dependendo do fato, ele vai ser débito e noutra hora o caixa vai ser crédito. Duplicatas a pagar, uma hora vai ser crédito e outra hora pode ser débito, depende do que aconteça. Chamo uma atenção especial para o histórico, porque o histórico ele tem que representar o que está acontecendo com o fato. Vamos dar um exemplo assim, da importância do histórico. Vamos supor que nem eu trabalho no hospital que é no centro do Guarujá. E o meu arquivo fica lá na Santa Rosa, o galpão. E aí eu pego um livro razão, eu pego lá uma ficha do lançamento e está assim, ó, compra de veículo. O histórico só para isso. Um valor de 100 mil, um valor alto, compra de veículo. Esse histórico tá bom? Ah tá, professor, está dizendo que comprou um veículo. Tá péssimo o histórico. Qual é a cor do veículo? Qual é o tipo de veículo do veículo? Qual o chassi do veículo? Qual é a placa do veículo? De quem que ele comprou o veículo? Qual o número da nota fiscal? Então veja só, o histórico ele tem que ser fidedigno ao fato. Eu digo que o histórico é isso. O histórico é algo que eu leio e não preciso pegar o documento para saber, né, do que se trata, tá bom? E é claro, por último, o valor, gente. Eu não posso mensurar nada no patrimônio se eu não tiver valor. Então, por isso que a gente vai ver que o lançamento, a gente, na teoria, ele tem que ser substanciado, né, com documentos verdadeiros. Então, tem que ter um recibo, eu tenho que ter uma nota fiscal, eu tenho que ter uma conta de luz, uma conta de telefone, algo que garanta o valor, ok? Até porque não adianta eu inventar. Ah, mas eu posso inventar lançamento? Posso, lindo e maravilhoso. Mas se a fiscalização te pegar, você dança, né? Porque você responde, inclusive, no novo Código Civil, o técnico e o contador respondem, né? Junto com o mandatário, o presidente, o diretor, etc. Então, atenção aos elementos básicos do lançamento. Aqui, para mim, o grande segredo para a gente realmente se dar bem em contabilidade. Na matéria do primeiro ano
nas matérias que virão no segundo ano, gente. Isso aqui só estudando. Isso aqui não dá para decorar. Isso aqui você tem que saber. Não? Então você pode olhar essa tabela 100 vezes e decorar. Toda vez que aumentar o ativo, débito. Toda vez, não adianta decorar. Tem que saber. Então vamos lá. Esse aqui, ele representa, lá, a gente tem que olhar o gráfico patrimonial. Nós temos dois gráficos. O gráfico patrimonial, ativo e passivo, bens e direitos, obrigações e o patrimônio líquido. Nós temos os gráficos de resultado, né, que são as receitas e despesas. Começando pelo gráfico patrimonial, na página 58, veja só. O que ele diz aqui? Ó? E essa interpretação, lembra lá que eu falei há pouco lá atrás? Como que eu sei que a conta é na posição do débito? Esse é o segredo. Olha só o que ele diz. Toda vez que aumentar uma conta do ativo, essa conta será debitada. Ou seja, essa conta estará na posição do débito. E toda vez que diminuir o ativo, uma conta do ativo, a conta tem que ser creditada. Não adianta, gente, não vai mudar isso. Né? Vou dar um exemplo aqui. O caixa. O caixa é um bem, né? Dinheiro, representa dinheiro. O caixa é uma conta do ativo. Então, ótimo. Então, o que ele diz aqui? Toda vez que aumentar o ativo. Então, toda vez que eu colocar dinheiro no caixa, é uma conta de ativo que está aumentando. Concordam? Eu ponho dinheiro no caixa, ótimo para a gente, positivo, aquele caixa aumenta. Só que tem o lado contrário. E se eu pago uma conta de água? O dinheiro sai do caixa. Então, assim, vou imaginar que eu tenho R$1.000 no caixa e vou tirar 100 para pagar água. Minha conta caixa diminui. E aí ele diz assim, ó, toda vez que a conta do ativo diminui, essa conta tem que estar na posição do crédito. Então, gente, esse é o grande segredo. Por quê? Porque nós vamos ter variações nas contas patrimoniais. Acabei de dar um exemplo, que se o caixa recebe dinheiro, ele tem que ser na posição do débito. Porém, se o caixa perde dinheiro e diminui, ele tem que ficar na posição do crédito. Tá? A mesma coisa vale para o passivo. Olha só, toda vez que aumentar um passivo, ou seja, toda vez que aumentar uma dívida, porque passivo são as obrigações, então já está dizendo, toda vez que aumentar uma dívida, a conta será creditada. Por quê? Porque o lado passivo é crédito, é credor. Então, quanto mais dívida eu tiver, mais credora vai ser a conta. Tá? E toda vez também que eu diminuir o passivo, ao contrário, a conta vai ter que ser debitada, ela diminui. Vou dar um exemplo aqui de duplicatas a pagar. Então, eu compro um carro a prazo. O carro vai ser ótimo, olha só o carro, ele vai aumentar o meu ativo. Então ele vai ficar na posição do débito, né? Conta veículos. Comprei um carro a prazo. Opa, se eu comprei um veículo, ótimo, ele está aumentando o meu patrimônio. Se veículos é uma conta do ativo, ó, legal, e o ativo aumenta, o veículo fica na posição do débito, tá? E a duplicata a pagar? A duplicata a pagar, eu não tinha dívida. Comprei um carro a prazo, minha dívida também aumentou. E aí ele diz, toda vez que aumentar o passivo, ou seja, a dívida, essa conta tem que ser creditada. Então, na compra de um veículo a prazo, eu teria no débito a conta veículo e teria no crédito a conta duplicatas a pagar. Utilizando essa interpretação aqui, tá? E é claro, vamos imaginar que eu pague, né, essa duplicata. Então, se eu pagar a duplicata, eu tenho que fazer nela um débito. Por quê? O passivo ele aumenta por crédito e só pode diminuir pelo débito. Então, não tem jeito. A conta vai ter que bater, pessoal. Vai ter que bater a conta, tá? Então, aqui no razonete, como é que fica isso que eu estou dizendo tudo aqui? É isso aqui, ó. Para as contas de ativo, caixa, banco, veículo, estoques, duplicados a receber, promissórios a receber, móveis e utensílios, qualquer conta do ativo lá, né, de bens. Nós vamos ver, nós vamos aprender no futuro que tem umas contas retificadoras, o sinal ao contrário, então, né, vamos ter atenção com isso, mas hoje, porque nós estudamos os bens e direitos, seria isso aqui, ó. Quando eu tenho um ativo, ele aumenta e tem que ficar no lado do débito, e quando esse ativo diminui, eu tenho que colocá-lo no lado do crédito, tá? O ativo R$1.000, aumentou R$1.000 desse lado.
Paguei uma conta, saiu do caixa, sem desse lado, tá? No passivo também. Passivo, quanto mais dívida eu tiver, mais ele aumenta e é crédito. Então, quanto mais eu comprar prazo, mais aquela conta vai ser creditada. E quando eu pago a conta, né? Estou pagando, se eu tinha uma dívida e paguei parte dela, essa dívida diminui. Então, vou diminuir meu passivo e aí só pode ser ao contrário, que é débito, tá bom? Óbvio, pessoal, se a gente fosse falar, o ativo, olha, era bom que só entrasse dinheiro e aumentasse, maravilha. E o passivo? Era bom que só diminuísse o débito, mas não é realidade. Nós temos as transações, tá, que a gente realiza. A gente tem aqui, como eu falei aqui, as contas de resultado, que é o gráfico 2 na página 59 do livro de vocês. E aqui é mais fácil, gente. Ó, olha só como é simples. Lá no patrimônio eu tenho uma variação grande. O caixa pode ser débito, ora pode ser crédito. Duplicatas a pagar, vai ser crédito e ora vai ser débito. Duplicatas a receber, ora vai ser débito e ora vai ser crédito. Bancos, conta movimento, ora vai ser débito, ora vai ser crédito, tá bom? E aqui no resultado, gente, o resultado não dá para errar, não pode errar, não tem como errar. Estou exagerando mesmo, ok? Por quê? Ó? Ele diz aqui, ó, toda vez que ocorrer despesa, a conta tem que estar no débito, gente. Então, nós vimos lá que tem um monte de despesa. Água, energia elétrica, juros passivos, aluguéis passivos, despesas bancárias, lanches, material de consumo. Então, apareceu isso. Pagamento de uma conta de luz. Opa, despesa. Pagamento de uma conta d'água. Opa, despesa. Ok? E aí, tem outro lado também. Toda vez que ocorrer receita, a conta vai ser creditada. Então, também é automático. É receita? Opa, já sei que é crédito. Não tem nem que pensar, cara. Se é receita, é crédito. Então, se eu tenho lá um aluguel ativo, já sei que é crédito. Se eu tenho descontos obtidos, eu sei que é crédito. Se eu tenho vendas, eu sei que é crédito. Se eu tenho receita de serviços, eu sei que é crédito, tá bom? Algumas situações especiais, então o que eu disse aqui, ó? Quando eu tenho uma conta de despesa, desculpa pessoal. Quando eu tenho uma conta de despesa, ela vai ser débito. Só que eu tenho duas situações em que eu vou ter que fazer um crédito nessa conta. Professor, espera aí, você falou que toda vez que ocorrer despesa, ela é débito. Sim, e reafirmo, toda vez que ocorrer despesa, vai ter que ser débito. Porém, entretanto, todavia, nós temos duas situações em que eu posso ter um crédito na despesa. Uma é quando eu faço um estorno. O que é o estorno? Estorno é quando eu faço um lançamento ao contrário, totalmente ou parte dele. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que alguém, ao registrar uma conta de luz no mês passado, em maio, pois lá registrou R$112, ok? Então, no mês passado, alguém pagou uma conta de luz, R$112. No mês de maio e no mês de junho, ao verificar essa conta, alguém viu, não era 112, era 102. Então estava errado, né? No mês de maio, ele registrou a maior, R$10. Então não era 112, era 102. Então eu vou fazer um estorno da diferença, ou do lançamento todo. Mas nesse caso aqui eu posso fazer só da diferença. Então eu tiro R$10, tá bom? A gente vai aprender isso na prática, mas só estou dizendo aqui as situações especiais. E a gente vai aprender também no capítulo 8, que quando eu vou fazer o confronto entre a receita e a despesa para saber se deu lucro ou prejuízo, eu vou ter que creditar o meu valor, o meu saldo da despesa. Tá? Então, são os dois momentos em que eu posso creditar uma despesa, mas, via de regra, a despesa é débito. Ela só vai ser crédito por estorno, muito específico, gente, muito raro, ou na apuração do resultado, que a gente vai fazer isso somente no final de cada ano, tá bom? Do lado da receita, a mesma coisa, eu tenho a conta de receita, e a receita ela sempre vai ser crédito, né, tirando as duas situações, também de estorno, e quando eu vou apurar o resultado do exercício, que a gente vai aprender ainda. Então, mesmo exemplo, um outro exemplo, vamos supor que eu recebo um aluguel de R$1.100, e alguém fez aqui, sei lá,
de 1.500 ou 11.000, errou o lançamento, eu vou ter que fazer o estorno, vou ter que tirar a parte que eu contabilizei a maior. Antes de encerrar, só falar para mostrar para vocês aqui um modelo, gente, de livro diário. Não sei se está dando para ver bem aí, tá? Mas aqui nós temos um modelo de livro diário. Esse aqui é o modelo lá da empresa onde eu trabalho. Vejam só que legal, ó, está encadernado. Isso aqui é obrigado a fazer. Então, em geral, nós fazemos livros de até 500 páginas. Aqui você tem, ó, aqui a identificação do Hospital Santa Amaro. Aqui embaixo é o livro diário e o número dele. Pessoal, não sei se está boa a imagem aí, não consigo ver daqui, porque eu estou em outro programa, tá? E aqui, ó, dentro do livro, aqui que nós falamos. Então, aqui, ó, formalidades, né, extrínsecas. E nós temos aqui, ó, dentro do livro, que legal, ó. Olha, pessoal, tem um termo de abertura, tá vendo? Este livro contém 362 páginas eletronicamente numeradas. Esse texto é automático, que é o livro diário de 2014, então do ano 2014 isso aqui, né? É assinado pelo presidente e ele está ainda registrado. Então esse é o livro diário, tá? Bonitinho, vejam aí a escrita pequena, mas é isso aqui, ó. E aí dentro você tem a movimentação de tudo que acontece lá, não importa se é caixa, se é veículo, não importa, o livro diário ele mistura tudo, tá? Então o livro é esse, lá no final eu tenho aqui um termo de encerramento. Esse livro está registrado no cartório, então esse livro é o livro oficial. Eu tenho que ter muito cuidado com esse livro. A contadora só me emprestou porque ela me conhece e sabe que eu vou cuidar bem. Interessante que esse livro aqui, pessoal, ele é o livro de fechamento da empresa, do ano, ó. Então ele também tem as demonstrações, ele tem balanço, ele tem um monte de coisa aqui, um livro muito legal, tá? Então só para a gente entender aí o livro diário. Infelizmente eu não trouxe, eu trouxe o Razão, tá aqui o Razão também, ó. Eu esquecido do Razão, ó. Olha só o Razão. Aqui é um Razão contábil, esse aqui é um Razão do Caixa, do livro Caixa. E aí eu tenho aqui, ó, vejam só que aqui, ó, eu tenho simplesmente, são os vários códigos contábeis, a gente não se preocupa com isso, e eu tenho aqui uma coluna de débitos e créditos, e os saldos. Então, olha só, a cada lançamento que ocorre, isso é o sistema informatizado, o sistema informatizado é maravilhoso por isso, você vai ter no saldo do caixa. O caixa lá, o nosso caixa de 3.000, e aqui todas as transações, tudo que aconteceu no caixa está aqui, ó. Por isso que eu falei que é importantíssimo para a gente. Então, nós temos um negócio lá de conferência, se desse algum valor errado, eu com certeza iria pedir o Razão do Caixa para conferir lançamento a lançamento, tá? Bom, pessoal, essa era a aula de hoje. E é uma aula um pouco longa, mas é um capítulo realmente particularmente especial. É um capítulo, eu falo para vocês assim, coloquem na sua mesa de cabeceira essas tabelas aqui, principalmente em relação às contas do patrimônio, que são os ativos e passivos, importantíssimo isso, tá? Receita e despesa para mim muito tranquilo, e a gente encerra por aqui. Eu gosto de encerrar com isso aqui, porque, gente, contabilidade sempre exige concentração, tá bom? Então, fiquem bem e até a próxima, que a gente vai começar a esquentar os tubos. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.